Olá para todos que acompanham o canal Macrofaz, eu sou o Ademir Martins e este será o primeiro vídeo fora da série de vídeos que eu chamei de primeiros passos. Portanto, para aqueles que chegaram nesse vídeo e não têm uma base para começar a programar em VBA, eu sugiro que assistam os 4 primeiros vídeos deste canal, que, como eu disse, são os primeiros passos para se desenvolver de forma mais prática o que a gente vai ver aqui, ok? Nesse vídeo, nós vamos trabalhar em um projeto de consolidação de bases. Basicamente, o que nós vamos fazer é enviar dados de uma planilha para outra, porém, antes de enviarmos esses dados, nós vamos checar cada um desses registros que nós vamos enviar e ver se esse registro já está lá na base consolidada. Com isso, a gente garante que não haverá duplicidade na base que nós vamos consolidar, certo? E para isso, nós vamos usar a função procv, que já é bem conhecida por muitos, porém, nós vamos usar o procv do VBA, não aquele que a gente conhece na planilha, ok? Então, essas aqui são as planilhas que nós vamos trabalhar. Como a gente pode ver aqui, é uma planilha simples, tem apenas 3 campos na primeira planilha, chamada de base, pedido, município e valor. E aqui a base consolidada, que por enquanto está em branco, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai enviar os dados da base para a base consolidada, checando um dos campos, que nesse caso aqui a gente vai checar o campo pedido. Ou seja, a gente só vai enviar para lá, para a base consolidada, aquele pedido que ainda não foi enviado, ok? Então, a gente pode começar pela primeira coisa que a nossa macro vai fazer, que é percorrer a planilha base até o final dela, para que a gente possa verificar cada um dos registros e enviar lá para a base consolidada. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui na nossa macro, no nosso ambiente de programação, é criar o nosso loop. Então, como a gente já viu nos vídeos anteriores a estrutura do loop do while, então a gente vai escrevê-lo aqui. Então, do while, active cell, ou seja, o conteúdo da célula ativa seja diferente de vazio. Então, o nosso looping vai ter essa estrutura aqui. Então, faça enquanto a célula ativa, que a gente vai estar percorrendo, seja preenchida, né? Seja diferente de vazio. E para pular de linha, como a gente já viu também, cells, ActiveCell.row mais 1, ActiveCell.column.select. Está aqui a estrutura do nosso looping para percorrer a nossa planilha lá. Então, se a gente executar aqui esse looping da maneira como que está, a gente vai ver aqui do nosso lado esquerdo a macro sendo executada. Pronto, a macro rodou e foi até a última linha. Então, a primeira parte da nossa macro já está pronta, que é o nosso loop. Outra coisa que a gente viu também que é importante é colocar aonde a nossa macro vai começar, ou seja, que célula que ela deve começar. Então, nesse caso aqui, ela vai começar na célula A2, portanto, a gente usa o range, que é o nosso endereçamento, A2.select. Então, se a gente executar essa macro agora, a gente vai perceber que ele vai lá para o começo, a primeira coisa que ele faz é ir lá para o começo e depois começar a pular de linha aqui até o final, ok? Então, é importante a gente colocar na onde a gente quer que comece a nossa macro. Então, agora que o nosso looping para pular de linha já está pronto, ou seja, o nosso looping que a gente vai usar para percorrer a planilha já está pronto, a gente já pode começar a enviar os dados da planilha 1 para a planilha 2, ou seja, da planilha base para a planilha base consolidada. Para isso, a gente tem que usar o comando sheets. Por quê? Porque a gente está trabalhando com planilhas diferentes. Então, a gente tem que mencionar primeiro o nome da planilha. Nesse caso, a planilha chama base consolidada, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar o nome da planilha que a gente vai trabalhar. E depois do nome da planilha, a gente já pode colocar o endereço que vai receber os dados que a gente vai enviar da planilha base. Então, a gente vai usar o comando cells. Então, a gente sabe que o comando cells é linha e coluna, e a gente pode concluir que lá na nossa base consolidada, qual vai ser a linha que a gente vai preencher? Vai ser sempre a última, né? Uma linha, na verdade, depois da última linha preenchida. Ou seja,
Se a linha 2 estiver preenchida, eu vou passar a preencher na linha 3. E como que eu faço para saber qual é a última linha preenchida? Bom, eu vou mostrar para vocês como a gente faz isso de uma forma simples, né? É claro que a gente vai ver formas mais seguras, porém mais complexas mais para frente. Mas uma das maneiras da gente fazer isso é usar uma função, né? Como a gente usaria aqui na planilha, um conte valores da coluna A, e assim a gente consegue a última linha, né? O número da última linha preenchida. E claro que a gente quer o número da linha seguinte, então a última linha mais 1. Então, a gente pode perceber aqui que a célula E1 está fazendo o papel de uma variável, que lá no VBA a gente não tem células, então a gente vai usar uma variável para gravar esse número para a gente. Então vamos ver lá no VBA como a gente faz isso. Então aqui o nosso endereço está faltando o quê? A última linha, né? Última linha mais 1, né? Que a gente vai ver como a gente faz isso. E a coluna vai ser, a gente vai começar com a coluna 1, ponto value. Então está aqui o nosso endereçamento que vai receber os dados. E agora a gente vai colocar o endereçamento que vai enviar, que seria basicamente os cells também. Só que nesse caso a gente vai usar a célula ativa, a linha da célula ativa, a coluna da célula ativa, ponto value, né? Para enviar para a coluna 1. Então agora a gente vai ver como que a gente faz em VBA para saber qual é a última linha e depois somar mais 1. Então, como eu disse, para armazenar o número da última linha, a gente vai criar uma variável. Então, aqui nós estamos criando uma variável, ou seja, dimensionando uma variável. Então, o nome da nossa variável é última linha, como a gente definiu aqui, e vai ser do tipo integer, ou seja, números inteiros. Então, como a gente comparou, a última linha aqui, a nossa variável última linha, vai fazer o papel da célula lá na fórmula que a gente usou, né, de conte valores. Então, a nossa última linha aqui vai receber a nossa fórmula, né, o resultado da nossa fórmula conte valores. E como a gente faz então para usar conte valores aqui no VBA? Bom, para mostrar a fórmula conte valores para vocês, eu vou usar a janela imediata. Então, uma nova janela que a gente vai estar conhecendo. E para que ela serve? Ela serve para a gente fazer alguns testes quando a gente precisa, ok? Para ativar a janela imediata, basta pressionar as teclas Ctrl G de gato e ela passa a aparecer aqui no nosso ambiente de programação. É aqui que a gente vai testar, né, a fórmula conte valores no VBA. Então essa janela serve para a gente fazer cálculo, testar o nosso programa. A gente vai ver o uso dessa janela imediata muito mais vezes mais para frente, mas aqui a gente vai usar para testar essa fórmula. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer na janela imediata é colocar esse ponto de interrogação, que quer dizer o seguinte: mostre para mim aqui na janela imediata o resultado do seu teste. Ou seja, toda vez que eu coloco ponto de interrogação, eu estou dizendo para a janela imediata mostrar para mim o resultado. Então, se eu colocar ponto de interrogação 3 mais 2, ele mostra o resultado, que neste caso é 5. Então, como a gente faz para testar a função conte valores aqui na janela imediata? Toda vez que a gente precisa usar as funções que a gente usa lá na planilha em VBA, a gente usa o comando worksheet function. Né? Então a gente coloca esse comando e depois, logo em seguida, ponto, né? A gente coloca o nome da função, que no caso da conte valores é count A. Então aqui a gente vai começar a escrever a nossa função conte valores. Então, depois que a gente coloca o nome da função que a gente vai usar, aí a gente já pode colocar o nosso endereço. Então, lembrando aqui, mais uma vez, que a gente está trabalhando com planilhas diferentes, por isso eu preciso colocar aqui o comando sheets para dizer qual vai ser a planilha que eu vou verificar. Então, sheets, o nome da planilha, base consolidada, certo? E o nosso endereço, né? Ou seja, qual vai ser a coluna que a gente vai
contar os valores? Vai ser a coluna A. Então, nesse caso, a gente pode usar o range A, dois pontos A, fecha aspas, fecha parênteses e fecha mais um parênteses para a nossa função aqui. Então, se a gente executar aqui, ó, a gente pode perceber que ele traz para a gente o número 7, que seria, né, a contagem de valores da coluna A. Então, é assim que a gente usa a função que a gente usa na planilha no VBA. Então, agora que eu já escrevi o meu conte valores, eu posso copiar aqui da janela imediata e colocar aqui no na nossa variável. Então, a nossa variável vai ser alimentada com o resultado da função conteA, trazendo a última linha preenchida. Então, agora que a gente já sabe qual é a última linha, e o nosso endereçamento aqui vai passar a usar a última linha, mais um, né, para poder preencher a base consolidada, a segunda base. Então, a gente já pode preencher as demais colunas do nosso código. Então, quer dizer, a gente vai agora preencher a coluna 2. Então, a coluna 2 da base consolidada, que vai receber a coluna 2 da primeira base que vai enviar. Então, quer dizer, aqui eu usei ActiveCell.column, não usei um número, porque a gente está percorrendo lá na base 1, a coluna ativa. Por isso que eu usei ActiveCell.column. E nas demais eu vou usar a numeração. Então, como as planilhas são idênticas, a 1 vai receber a 1, que no caso é a ActiveCell.column, a 2 vai receber a 2 e a 3 vai receber a 3. Bom, de endereçamento é isso. A gente vai, com esse código, a gente vai estar enviando dados da 1 para 2. Mas a gente pode concluir também que a gente vai precisar pular de linha também na segunda base, né? E como que a gente faz isso? Como a gente pula de linha na segunda base? Usando a última linha. Então, a nossa variável última linha vai receber agora o que já estiver nela, né? Que é a última linha, mais 1. Então, dessa forma aqui, a gente pula de linha na segunda base. E aqui, nessa última linha do nosso looping, vai ser a pulagem de linha da primeira base. Então, agora a gente já pode executar o nosso programa e ver se ele vai funcionar. Então, eu vou apagar aqui o que a gente escreveu aqui para fazer o teste e vou colocar aqui na nossa base. Então, a gente sabe que a nossa macro vai começar na A2, então a gente pode executar onde o ponteiro estiver parado. Então, vou dar um play aqui ou um F5. Pronto, já percorreu. Agora vamos ver lá se a nossa base consolidada está preenchida. Como a gente pode ver, ela está preenchida. 28 linhas aqui na 2 e 28 linhas na 1. Bom, já está preenchendo. Agora, se nós rodarmos novamente, ela vai preencher novamente. Mas não é isso que a gente quer. A gente não quer duplicar os dados. Portanto, agora a gente vai ver como faz para verificar se já foi preenchido com a função procv. Bom, mas para esse vídeo não ficar muito comprido, nós vamos dividi-lo em 2 e vamos ver, portanto, o procv no próximo vídeo, ok? Então, eu vou ficando por aqui. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de dar um like aí embaixo e também, se não se inscreveu, se inscreva para ficar sabendo sobre tudo o que acontece aqui no canal, ok? Obrigado por ter assistido, um grande abraço, valeu!